Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe sua vida. Quero comentar para sua edificação hoje Efésios 5, verso 15 ao 17, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Há uma ordem aqui para andarmos não como insensatos, não como nécios, mas como sábios. Por que temos essa ordem? Porque temos a capacidade dada por Deus de andarmos como pessoas sensatas, como pessoas sábias. Veja o verso anterior que eu comentei. Paulo diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo te dará conhecimento, te dará sabedoria, te dará luz. Se é Ele quem nos dá, então não temos o direito de andar diferentemente disso. Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos livremente, liberalmente, e não joga isso em rosto. É maravilhoso. Então, já que temos de Deus a sabedoria, o conhecimento, a luz, a iluminação, o esclarecimento, tanto da vida quanto das coisas por vir, quanto de Deus, então Paulo diz: vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. O nosso dia a dia, os nossos atos, nossas palavras devem ser todas feitas prudentemente. E Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar o tempo, é gastar o tempo com sabedoria, não desperdiçando com coisas banais. Claro que em muitos momentos da vida nós precisamos parar um pouquinho, arejar a mente, ter um momento de entretenimento, mas a vida não é só disso. A vida precisa ser vivida com muito proveito, com dedicação, não gastando somente com uma coisa e desprezando outra, não se afundando em alguma coisa e deixando outras essenciais. Remir o tempo é saber o valor de cada coisa e gastar mais tempo com o que é de mais valor e menos tempo com o que é de menos valor. Há uma família que temos que cuidar, então precisamos de bastante tempo com a família. Há momento de adoração a Deus e precisamos gastar tempo com adoração a Deus. Há momento de leitura bíblica que precisamos conhecer a vontade de Deus e precisamos gastar tempo com isso. E há momentos que você deve olhar as coisas da vida, como um WhatsApp, uma rede social, uma internet, algumas coisas, mas precisa ter cuidado com isso, para não ficar somente nas coisas secundárias, banais, úteis, gastando tempo exagerado com isso, e nas coisas principais você gasta quase nada de tempo. Faça um teste. Quanto tempo você gasta na internet vendo os noticiários dos famosos, das últimas novidades? Quanto tempo você gasta com isso? E quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você gasta por dia das suas 24 horas com a leitura bíblica? Com a leitura de um bom livro? Quanto tempo você gasta diariamente nisso? Meus queridos, o apóstolo Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Preste atenção, os dias são maus por causa do pecado, e o pecado reinando no mundo faz com que as coisas de extremo valor fiquem em segundo plano e as coisas de valor nenhum, quase, fiquem em primeiro lugar. Os dias são maus não somente por causa do pecado, mas o pecado levou o homem a desvalorizar as coisas de valor e a valorizar o que tem pouco valor. Como, por exemplo, o tempo com Deus, o tempo com a presença de Deus na igreja. Há pessoas que acham muito 1h30 de culto. Se o culto chega a 2 horas, há um desespero em algumas pessoas, mas ele passa 4, 5 horas ou mais em jogos na internet.
em ver redes sociais, notícias de famosos, essas besteiras todas, e ele gasta tempo demais. Ou com bate-papo na internet, coisas superficiais, sem edificação. Então ele diz, por esta razão, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí eu faço uma pergunta, qual é a vontade do Senhor? Você sabe qual é a vontade do Senhor para você, para a sua família, para o seu dia hoje? Como é que vamos saber a vontade do Senhor? Exatamente tendo mais contato com Ele, nos aproximando dEle por meio da sua palavra, por meio de uma vida de oração. Os dias são maus, os dias, os momentos em que estamos vivendo neste mundo são maus. Portanto, eu e você, meu querido irmão, devemos viver não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, não como insensatos, mas procurando saber a vontade de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.